Olá! Quais alimentos podem limpar as suas artérias? Que comidas podem melhorar a saúde dos seus vasos sanguíneos e te proteger de infartos e derrames? E será que é possível limpar as placas de gordura que estão nas suas artérias? O tema do nosso vídeo são os 10 melhores alimentos para a sua circulação. Então fica até o final do vídeo se você quer ter vasos sanguíneos saudáveis. E antes de qualquer coisa, eu vou te pedir, por favor, para que você curta o vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sino das notificações e também compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Porque quando o assunto é a nossa saúde, sempre vale a pena compartilhar. E comenta aí, você tem placas de gordura nas artérias ou má circulação? De que parte do mundo você me assiste? Escreve aí nos comentários. Pessoal, a doença cardiovascular, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil e no mundo, sendo responsáveis por 18 milhões de mortes por ano. Isso é muita coisa. E a gente sabe, se você nos acompanha aqui no canal há mais tempo, você sabe que a alimentação e hábitos saudáveis como atividade física, sono de qualidade, controlar o estresse, manter o peso saudável, ter bons relacionamentos. Então, o hábito, o estilo de vida saudável como um todo faz toda a diferença. E nós temos 3 fatores principais que destroem as artérias. O primeiro fator é a inflamação. Além da inflamação, também temos o colesterol e também os coágulos, que podem acabar se soltando de algumas partes do nosso corpo, entupindo vasos no coração, vasos no pulmão, vasos no cérebro, causando o AVC, ou se depositando em qualquer outra parte do nosso corpo, causando trombose, por exemplo. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender como combater a inflamação. As nossas artérias, elas são como canos e são revestidas pelo endotélio. E qual é a função desse endotélio? É promover a homeostase, o equilíbrio vascular, fazendo com que haja liberação de óxido nítrico, que é um vasodilatador, fazendo também com que o fluxo sanguíneo seja linear e mantendo o equilíbrio entre a coagulação e a fibrinólise, né? Quando a gente sangra, o nosso sangue coagula, mas em algum momento esse coágulo precisa ser desfeito e aí entra a fibrinólise. E o endotélio ele também repele o colesterol quando ele está bom, quando ele está não inflamado, desinflamado. Então ele impede que o colesterol se agregue, se aloje ali nas artérias, formando as placas. Isso quando ele não está inflamado, quando ele está saudável. Agora, quando há inflamação, ocorre a disfunção endotelial. E aí o colesterol, em vez de ser repelido, ele é atraído para o local da inflamação e gruda, como uma espécie de cola, formando as placas de gordura, a aterosclerose, que acaba entupindo as nossas artérias. E como que a gente faz para reduzir a inflamação do nosso corpo e impedir que todos esses problemas que eu acabei de falar aconteçam? Então a gente tem que atacar as causas dessa inflamação. Quais são as causas de inflamação? Obesidade, tabagismo, que é fumar cigarro, pressão alta, colesterol alto, diabetes, sedentarismo, que é aquela pessoa que não faz atividade física, estresse, falta de sono, dieta inflamatória. Então tudo aquilo que é contrário ao estilo de vida saudável, gera inflamação. E aí, me conta, como que tá a sua barriga? Tá saliente? Tá protuberante? Se tiver saliente, se tiver protuberante, isso significa que provavelmente você está inflamado e provavelmente também, muito provavelmente, o colesterol está se depositando nas suas artérias. E aí a gente tem uma medida, né, para mulheres. A medida ideal é abaixo da cintura, né? A medida da cintura é abaixo de 88 centímetros e para homens essa medida ideal é abaixo de 102 centímetros. Então pega a fita métrica aí, se mede bem na linha do umbigo e vê como que tá. Se você for mulher e tiver acima de 88,
problema. Se você for homem e estiver acima de 102, problema também, porque isso indica que há um grande acúmulo de gordura visceral que gera muita inflamação. E por que além disso tudo que eu estou falando, a gente precisa manter o peso saudável? Porque a gordura, ela libera marcadores inflamatórios, como TNF-alfa, interleucina 6. A gordura também interfere nos hormônios, como a testosterona. Então aquela pessoa, o homem principalmente, que está muito acima do peso, ele tem problemas na produção de testosterona. A gordura, o acúmulo de gordura também acaba aumentando o apetite, piora o humor, aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, dá gordura no fígado, causa diabetes, então é só problema. E o que é que aumenta a barriga? Alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que a gente olha a lista de ingredientes e tem um monte de ingredientes que a gente nunca ouviu falar, que a gente não faz ideia do que sejam ingredientes esses, que a gente nunca viu, nunca utilizou nas nossas preparações do dia a dia, na nossa cozinha. Então, praticamente tudo aquilo que você desembrulha é provavelmente ultraprocessado e contribui para o aumento da sua barriga, contribui para o aumento da inflamação. Além disso, açúcar, e aí é qualquer tipo de açúcar. Então, o cafezinho que você toma com açúcar, o refrigerante, que também é um alimento ultraprocessado, doces, chocolate com muito açúcar, chocolate ao leite. Então, tudo isso é problemático. O que mais? Carboidratos refinados. Muito pão com farinha branca, macarrão com farinha branca, até o próprio arroz branco, ele deve ser evitado, preterido em função do arroz integral. E por último, as gorduras trans, que estão muito presentes. Eram muito presentes nas margarinas, acabaram mudando a formulação da margarina por conta disso, mas ainda está presente em tem vários produtos ultraprocessados, como, por exemplo, o biscoito de polvilho. Então, boa parte dos biscoitos de polvilho tem gordura trans. E por último, depois da gordura trans, as gorduras saturadas, que também são um grande problema. São encontradas nas carnes, nas frituras e em vários outros produtos, alimentos também. Beleza, já falamos de inflamação, mas o colesterol, que é talvez o nosso assunto principal aqui do nosso vídeo. O colesterol, pessoal, não necessariamente é ruim, porque ele é necessário para que o nosso corpo produza algumas coisas, como os hormônios, por exemplo, como as membranas celulares e também para produzir os sais biliares. Então, o nosso corpo, para que ele tenha um bom funcionamento, ele precisa de colesterol, mas ele precisa do colesterol bom. E o fígado, pessoal, ele acaba produzindo 80% do colesterol do nosso corpo. E isso tem grande influência genética. E isso mostra como, embora a alimentação seja assim, contribua sim para um colesterol alto, para um colesterol bom ou para os níveis de colesterol ruim, a alimentação não é o único participante nesse cenário. Tanto é que o colesterol contido nos alimentos, geralmente nos alimentos de origem, aliás, geralmente não, sempre nos alimentos de origem animal, esse colesterol que está presente nesses alimentos, eles não têm tanta relevância para os níveis de colesterol do nosso corpo. Isso explica também porque se você se entupir de doce, se entupir de pão, que teoricamente são alimentos que não contêm colesterol, ainda assim o seu colesterol vai estar alto. Então, mesmo que você seja vegano e não ingira alimentos de origem animal, se você tiver uma alimentação pouco saudável, o seu colesterol estará alto. Então, é importante a gente ter ideia dos nossos níveis de colesterol. Então, volta e meia, de tempos em tempos, é interessante fazer um exame laboratorial. Nós temos dois principais tipos de colesterol, o LDL, que é o colesterol ruim e que se deposita nas artérias, e o HDL, que é o colesterol bom, que é utilizado para produzir os hormônios, por exemplo, e ele também tem a função de limpar o colesterol ruim. Então ele funciona como uma vassourinha varrendo o colesterol ruim das artérias. E quando a gente tem o colesterol ruim alto, o LDL alto e o colesterol bom baixo, e isso tudo associado à inflamação, nós temos a formação das placas de colesterol, a formação da aterosclerose.
Agora que a gente já fez essa introdução, vamos para os nossos alimentos. 10º alimento da nossa lista é o azeite de oliva, que é rico em ácidos graxos monoinsaturados, que são gorduras boas, gorduras saudáveis. Ele também consegue aumentar o HDL, aumentar o colesterol bom e diminuir o LDL. Também funciona como um anti-inflamatório e um antioxidante. E o azeite de oliva está presente na dieta mediterrânea, que é uma dieta muito famosa e conhecida por reduzir o risco de doenças cardiovasculares. O nono alimento é o alho. Ele reduz a pressão arterial, ele diminui o colesterol ruim, mas esse efeito parece ser observado mais quando ele é consumido em grandes quantidades. Por esse motivo, é interessante, caso o consumo de alho seja com esse objetivo de reduzir a pressão, de reduzir o colesterol ruim, é que ele seja suplementado e para isso você precisa da prescrição do seu médico e o seu médico pode ser eu. 8º alimento, aveia. A aveia ela aumenta o HDL, diminui o LDL e é rica em fibras, principalmente a beta-glucana. O que isso significa? Que ela ajuda na saciedade, então você vai comer e vai sentir menos fome, e também no controle da glicemia. E alguns estudos mostram que a aveia, o consumo de aveia regular, pode reduzir em mais de 20% o risco de problemas cardíacos e também de derrame. O 7º alimento são os peixes ricos em ômega 3, porque eles aumentam o HDL, o colesterol bom, e reduzem a inflamação, os triglicerídeos e também o risco de derrame, sem falar também que eles estão presentes na dieta mediterrânea. E que peixes são esses? Sardinha, salmão, arenque, anchova, cavala, atum. Ah, mas doutor, qual é o melhor? Quanto menor o peixe, melhor, porque ele não tem aquele fenômeno da magnificação trófica. Não há acúmulo de metais pesados tão relevante assim em peixes pequenos. Porque o peixe grande come peixes pequenos. Os peixes pequenos comem peixes menores. E aí o mercúrio ou algum outro metal pesado que estava nesse peixe menorzinho foi para o peixe menor e aí foi para o peixe maior. E aí o peixe maior vai acumulando o mercúrio de toda a cadeia alimentar. Então dê preferência aos peixes menores. A sardinha é uma ótima opção. Nosso 6º alimento é o abacate, uma das minhas frutas preferidas. Rica em fibras, rica em gorduras monoinsaturadas, aumenta o HDL, diminui LDL, reduz triglicerídeos e é repleto de antioxidantes como a vitamina E. Porém, cuidado, porque ele é muito calórico. Então, se você estiver querendo perder peso, tem que maneirar um pouco no consumo do abacate, beleza? 5º alimento é o chocolate, mas não é qualquer chocolate. Chocolate ao leite, cheio de açúcar, esse a gente deixa fora dessa conversa. Agora, o chocolate amargo, com teores de cacau acima de 70%, ele aumenta o HDL, reduz o LDL, o colesterol ruim, reduz a pressão arterial, é rico em antioxidantes, flavonoides, epicatequina, aumenta a produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador, e isso pode ajudar a reduzir a pressão, e também protege o nosso sistema nervoso e tem um efeito positivo no humor, porque é muito bom comer um chocolate de vez em quando. Nosso 4º alimento são as castanhas, que aumentam o colesterol bom e reduzem o colesterol ruim. Castanha do Pará, castanha de caju, avelãs, nozes, todas essas são interessantes. Mas tem um aviso, assim como o abacate, elas também são muito calóricas, então tem que comer uma quantidade bem reduzida. O bom é que elas são excelentes para saciedade. Então você come 3, 4 unidades e provavelmente, possivelmente, você diminuirá o seu apetite e a sua fome. E também prestar atenção porque algumas têm sal. Então, se tiver muito salgado, o excesso de sódio pode trazer prejuízos para a nossa saúde também. 3º alimento, que eu juntei 2 aqui que são muito parecidos, que são a chia e a linhaça, que são ricas em fibras, minerais, gorduras boas, reduzem a pressão e reduzem também o LDL, aumentando o HDL, o nosso colesterol vassourinha, que varre para fora das artérias o LDL. 2º alimento é a uva, rica em polifenóis, principalmente na casca, e o vinho, derivado da uva, pode ser consumido com moderação, e o vinho tinto, ele é
entre aspas, né? Não, vamos dizer assim, ele é mais saudável do que o vinho branco, porque ele tem mais polifenóis. Então, quanto mais escura a cor do vinho, mais polifenóis provavelmente ele tem e, portanto, mais antioxidantes, mais propriedades anti-inflamatórias ele tem. E a uva, ela é rica em pectina, que é uma fibra que reduz o colesterol em até 10%. Nosso primeiro alimento, o feijão, que está na nossa mesa todos os dias. Rico em fibras, rico em minerais, rico em proteínas, reduz o LDL, reduz o risco de doença cardíaca, ajuda a controlar o peso e também ajuda a controlar a glicemia. Ah, doutor, eu não gosto de feijão preto. Pode ser o feijão branco, pode ser o feijão de corda, pode ser o feijão verde, pode ser o feijão carioquinha, pode ser o feijão que a gente chama aqui no Rio de feijão mulatinho, pode ser o feijão fradinho, pode ser o grão de bico, pode ser a lentilha, pode ser a ervilha. Então todas essas leguminosas da mesma, entre aspas, família do feijão também oferecem esses benefícios maravilhosos para a sua circulação. Então, pessoal, a alimentação associada a um estilo de vida saudável como um todo vai melhorar a sua qualidade de vida. E aí, se você tiver colesterol alto, tendo um estilo de vida saudável, isso pode fazer com que não seja necessário tomar medicamentos para controlar esse colesterol alto. Eu já tratei vários pacientes com colesterol alto e eu tenho orgulho em dizer que nunca precisei prescrever as estatinas, simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, para esse objetivo de reduzir o colesterol dos meus pacientes. Estudos mostram que 90% das pessoas que mantiveram o LDL abaixo de 60 tiveram regressão das placas de aterosclerose. Então a gente vê aí que um estilo de vida saudável, sendo capaz de manter o LDL nesse nível baixo, às vezes é necessário sim o uso de medicamentos, mas o estilo de vida saudável, a alimentação saudável pode te ajudar a reverter a aterosclerose. Era esse o recado que eu tinha para vocês. Se você quiser o guia completo do estilo de vida saudável, clica no primeiro link da descrição e adquira o meu livro O Código da Longevidade, que fala sobre alimentação, atividade física, sono de qualidade, gerenciamento do estresse e vários outros pilares necessários para que se tenha um estilo de vida saudável. Tenho certeza que você vai adorar a leitura do livro. Milhares de pessoas já leram e tiveram suas vidas transformadas, mas você ainda não. Então, não perca a chance, clica no primeiro link e adquira o meu livro. E não deixe de assistir os vídeos que estão aqui ou aqui recomendados para você. É um prazer estar com você. Um grande abraço para você e para sua família. Até a próxima e muito obrigado pela atenção.